Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai olhar para aquela função que depois da função constante é a função mais simples que existe. Tá? Na verdade, são duas famílias de funções, a função linear e a função afim. Tá? A função afim é um caso mais geral da função linear. O que identifica essas funções é o fato de que o gráfico delas é uma reta. Tá? Além da simplicidade dessas funções, o gráfico dessas funções é sempre dado por uma reta. Essa reta pode cortar a origem do plano cartesiano ou não. Tá? E com base nisso a gente vai chamar ela de função linear ou função afim. Bom, pessoal, então nós vamos falar sobre as funções linear, afim e quadrática. Tá? São os polinômios de grau 1 e 2. Ok? A gente então começa com a função linear. Então, a função linear é a função f de R em R, dada por f de x igual a m vezes x, onde m é uma constante fixada. Então, exemplos, f de x igual a 3x, g de x igual a menos 2x ou h de x igual a 3x sobre 5. Aqui eu estou usando três letras diferentes para três funções diferentes, certo? O número m é chamado coeficiente angular, declividade ou inclinação da reta. O gráfico da função linear é uma reta, tá? Que a gente desenha no plano cartesiano e que vai sempre conter a origem, tá? O ponto 00, que significa o quê? Né? O ponto 00 é o cruzamento dos eixos x e y. Então, vocês estão vendo aqui uma reta, y igual a 3x, aqui uma outra reta, y igual a 2x. Vocês podem ver, por exemplo, que o ponto 1 é elevado, x igual a 1 elevado em y igual a 3, para a função y igual a 3x, e o ponto x igual a 1 elevado em y igual a 2, né, para a função y igual a 2x ou f de x igual a 2x. Tá, então a gente nota que é uma reta que contém a origem 00 e que vai sempre conter o ponto 1m, né? Ponto x igual a 1, y igual a m, que pode ser 2, pode ser 3, né? Ou, passando aqui para o próximo exemplo, né? Pode ser y igual a 1 ou y igual a menos 2, isso dependendo, né, do valor de m. Tá? Notem então que tudo que a gente precisa fazer é traçar dois pontos que pertencem à reta e aí traçar essa reta. Tá? Coisa interessante é que se m for positivo, a função cresce, a gente chama isso de função crescente. Se o m for negativo, a função decresce. Tá? Aqui a observação, né, de que basta traçar dois pontos quaisquer que fazem parte da reta. Não precisa ser o 0, 0 e o 1m, pode ser quaisquer outros dois pontos. Bom, aí a gente vai generalizar um pouquinho a função linear, passando por uma outra função que é a função afim. A função afim, ela parte da função linear, mas soma com h unidades. Então é a função f de x igual a mx mais h, tá? mh constantes. A constante m é chamada coeficiente angular, declividade ou inclinação da reta, como antes, né? Como no caso da função linear. E a novidade aqui é o h. A constante h é chamada de coeficiente linear. Se h for igual a zero, então a função afim volta a ser a função linear que estávamos falando até agora há pouco. Bom, e o gráfico da função afim? Vai ser uma reta, também no plano cartesiano, certo? Só que a gente vai deslocar a reta da função linear mx h unidades para cima ou para baixo, tá? Dependendo se h é positivo ou negativo. Tá? Também podemos dizer que o gráfico da função afim é uma reta no plano cartesiano com inclinação m que contém um ponto x igual a 0 e y igual a h. Tá? Já vamos ver isso. Tá? O domínio da função afim, assim como o da função linear, é dado pelo conjunto dos números reais. Certo? Aqui ficou faltando o a. Então, dois exemplos de gráficos de função afim. A função 3x menos 2. Né? Então, seria o gráfico da função 3x deslocado em duas unidades para baixo. Ou a função 2x mais 3. Seria o gráfico da função 2x deslocado em 3 unidades para cima. Né?
E, novamente, vale a observação de que basta traçar quaisquer dois pontos que fazem parte da reta antes de traçar o gráfico da função linear. Tá? Então, para traçar o gráfico da função linear, basta traçar dois pontos e a reta que passa pelos dois pontos. Então, mais dois exemplos, a função x mais 1, né, declividade 1, transladada em unidade para cima, a função menos 2x mais 1, declividade menos 2, transladada em uma unidade também para cima. Tá? Aqui a observação de que a imagem da função afim é dada pelo conjunto dos números reais, tá? Claro, desde que a inclinação seja diferente de zero. Se a inclinação for zero, né, se o coeficiente que multiplica x for zero, a gente vai ter a função y igual a h. H é uma constante, seria a função constante, chamada função constante. Tá? Que é um exemplo de polinômio de grau zero. Aliás, é o único polinômio de grau zero que existe, são as funções constantes. Então, pessoal, o próximo teorema vai ser motivado pelo seguinte exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês. É o gráfico da função 2x menos 3, tá? Essa reta que vocês estão vendo aqui, eu vou escolher dois pontos ao acaso, tá? Vou escolher os pontos em que x vale 2 e x vale 5. O primeiro ponto em que x vale 2, a função vale 1, né? Seria o quê? 2 vezes 2 menos 3, que é 4 menos 3, vale 1, a função. Para x igual a 5, a função vale 2 vezes 5, 10, menos 3, 7. Então, para x igual a 5, eu tenho y igual a 7, eu tenho o segundo ponto, certo? E a gente nota o seguinte, que a variação vertical de A para B é de 6 unidades. A gente foi de 1 para 7, y subiu de 1 até 7. Então, a variação vertical é de 6 unidades, ΔY vale 6, enquanto que a variação horizontal de 2 para 5 é de 3 unidades, ΔX vale 3. A divisão de ΔY sobre ΔX vale 2, e 2 é o coeficiente de x, né, a declividade ou o coeficiente angular. Então aqui a gente está vendo novamente, né, o exemplo. Nós temos esse teorema motivado por esse exemplo, que diz para a gente o seguinte, que se a gente fixar qualquer dois pontos A e B, AFA, BFB, no gráfico da função afim, mx mais h, a gente vai ter que a diferença ΔY sobre ΔX é igual a m. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de taxa de variação da função. No caso da função linear, ou da função afim, essa taxa de variação aqui ela é a mesma qualquer que sejam os dois pontos que a gente escolher para fazer o cálculo. Tá? Isso não acontece para outros tipos de função. Tá? Então, aqui eu estou repetindo o teorema, o mesmo teorema da lâmina anterior. Vamos pegar um outro exemplo aqui, fazer as contas. Se f de x é 5x mais 3, a declividade vale 5. O teorema me diz que ΔY sobre ΔX vai ser sempre 5, não interessa quem sejam os pontos A e B. Vamos fazer aqui uma experiência, vamos escolher dois pontos ao acaso. Vamos escolher A igual a 2 e B igual a 7. Fazendo isso, a gente tem os pontos 2, 13 e 7, 38. Basta fazer a conta, né? Esse 13 aqui vem de 5 vezes 2 mais 3. E o 38 vem de 5 vezes 7 mais 3. 35 mais 3 dá 38. Então a gente tem esses dois pontos pertencendo ao gráfico da função. E para esta escolha, ΔY vale 38 menos 13, 25. ΔX vale 7 menos 2, 5. 25 sobre 5 dá 5. De fato, né, é a declividade. Tá? Então, 5 coincide com a declividade ou o coeficiente angular, né, de f de x. Então, notem que para qualquer escolha a gente vai ter, né, qualquer que seja a escolha de A e B, essa conta aqui a gente pode fazer, né, 5b mais 3 menos 5a mais 3, os 3 se cancelam, fica 5b menos 5a, que é 5 vezes b menos a. No numerador, o denominador é b menos a, cortamos b menos a com b menos a e obtemos 5. Certo? Então, agora a gente passa a equação da reta dados um ponto e a sua inclinação. Tá? A gente sabe que
Se for dado um ponto que pertence à reta e a sua inclinação, a gente vai conseguir obter a equação da reta. Então, o que acontece? Se eu tenho uma função afim que passa pelo ponto x0, y0 e tem inclinação m, né, o teorema anterior me diz que ΔY sobre ΔX, que pode ser calculado dessa maneira, né? Se eu me desloco de x0 para x, a função vai de f de x0 para f de x, a variação em y é fx menos fx0, a variação em x é x menos x0. E a gente sabe que ΔY sobre ΔX vale m, a inclinação da reta. Tá? E aí nós deduzimos o quê? Né? Que chamando, né, y de f de x e y0 de f de 0, a gente tem que y menos y0 vale m vezes x menos x0. Basta passar x menos x0 para a direita. Então, vamos ver um exemplo aqui. Vamos considerar a equação da reta de inclinação m igual a 3, contendo o ponto 2, menos 7. Então, o que acontece? Y menos y0 vale m vezes x menos x0. Ou y menos 7 vale 3 vezes x menos 2. Né? x0 vale 2. Então, y mais 7 vale 3 vezes x menos 2. Ou, fazendo as contas aqui, 3x aqui, esse 7 passa para o outro lado. 3 vezes menos 2 dá menos 6, menos 7 dá menos 13. Tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente vê, né, que a reta que tem inclinação 3 e que contém o ponto 2 menos 7, vale 3x, vale y, é dada, né, tem a equação dada por y igual a 3x menos 13.